O Mahabharata de Krishna de Vaipayana Vyasa. Reverenciando Narayana e Nara, o mais sublime dos seres masculinos, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. Livro 6. Bhishma Parva. 10º dia de batalha. Capítulo 109. Bhishma faz formação de batalha de Asuras ou Rakshasas. Arjuna e Sikandin procedem contra Bhishma. Dhritarashtra disse: como Sikandin avançou contra o filho de Ganga em batalha, e como Bhishma também avançou contra os Pandavas. Conte-me tudo isso, ó Sanjaya. Sanjaya disse: então todos aqueles Pandavas, perto da hora do nascer do sol, com batida de baterias e pratos e baterias menores, e com clangor de conchas de brancura leitosa, por toda parte, saíram para a batalha, colocando Sikandin em sua vanguarda. E eles marcharam, ó rei, tendo formado uma ordem de batalha que era destrutiva de todos os inimigos. E Sikandin, ó monarca, estava posicionado na dianteira de todas as tropas. E Bhimazena e Dhananjaya se tornaram os protetores das rodas do carro dele. E em sua retaguarda estavam os filhos de Draupadi e o corajoso Abhimanyu. E aqueles poderosos guerreiros em carros, isto é, Satyaki e Shakitana, se tornaram os protetores dos últimos. E atrás deles estava Drishtadyumna, protegido pelos Panchalas. Próximo a Drishtadyumna, atrás, marchava o nobre senhor Yudhishthira, acompanhado pelos gêmeos, enchendo o ar com gritos leoninos, ó touro da raça Bharata. Em seguida atrás dele estava Virata, cercado por suas próprias tropas. Ao lado dele marchava Drupada, ó de braços fortes. E os 5 irmãos Kaikeya e o valente Drishtaketu, ó Bharata, protegiam a retaguarda do exército Pandava. Dispondo seu vasto exército em tal formação de combate, os Pandavas avançaram contra Pauasti, preparados para sacrificar suas vidas. E da mesma maneira os Kauravas, ó rei, colocando aquele poderoso guerreiro em carro, Bhishma, na vanguarda de sua hoste inteira, procederam contra os Pandavas. E aquele guerreiro invencível era protegido por teus filhos poderosos. Em seguida atrás deles estava o grande arqueiro Drona, como também seu filho poderoso Asvatama. Em seguida atrás estava Bhagadata cercado por sua divisão de elefantes. E atrás de Bhagadata estavam Kripa e Kritavarma. E atrás deles estavam Surekshina, o soberano poderoso dos Kamvojas, e Jayatsena, o rei dos Magadas, e o filho de Suvala e Vriadivala. E similarmente, muitos outros reis, que eram todos arqueiros formidáveis, protegiam a retaguarda da tua hoste, ó Bharata. Conforme cada dia chegava, Bhishma, o filho de Santanu, formava ordens de combate em batalha, às vezes conforme a maneira dos Asuras, às vezes conforme aquela dos Pisachas, e às vezes conforme aquela dos Rakshasas. Então começou a batalha entre tuas tropas, ó Bharata, e as deles, ambos os partidos atacando um ao outro e aumentando a população do reino de Yama. E os Partas com Arjuna em sua chefia, colocando Sikandin na vanguarda, procederam contra Bhishma naquela batalha, espalhando diversas espécies de setas. E então, ó Bharata, afligidos por Bhima com suas flechas, muitos dos teus guerreiros, profusamente banhados em sangue, se dirigiram para o outro mundo. E Nakula e Saareva, e o poderoso guerreiro em carro Satyaki, se aproximando do teu exército, começaram a afligi-lo com grande vigor. Assim massacrados em batalha, ó touro da raça Bharata, teus guerreiros foram incapazes de resistir àquela hoste vasta dos Pandavas. Então tua hoste, vigorosamente afligida por grandes guerreiros em carros e assim massacrada por eles em todos os lugares, fugiu para todos os lados. Massacrados com flechas afiadas, pelos Pandavas e os Sanjayas, eles não encontraram um protetor, ó touro da raça Bharata. Dhritarashtra disse: diga-me, ó Sanjaya, o que o bravo Bhishma, excitado com raiva, fez em batalha, ao ver minha hoste afligida pelos Partas.
ó impecável, conte-me como aquele herói, aquele castigador de inimigos, avançou contra os Pandavas em batalha, e massacrou os Somakas. Sanjaya disse: eu te direi, ó rei, o que teu pai fez quando a hoste de teus filhos era afligida pelos Pandavas e os Sanjayas. Com corações alegres, os bravos filhos de Pandu, ó irmão mais velho de Pandu, enfrentaram a hoste do teu filho, massacrando todos os que eles encontravam. Aquela carnificina, ó chefe de homens, de seres humanos, elefantes e corcéis, aquela destruição pelo inimigo de teu exército em batalha, Bhishma não pôde tolerar. Aquele arqueiro invencível e formidável, então, indiferente à sua própria vida, despejou sobre os Pandavas, os Panchalas, e os Sanjayas, chuvas de flechas compridas em forma de dente de bezerro e flechas em forma de meia-lua. E com armas, ó monarca, ele deteve com suas flechas e com chuvas de outras armas, ofensivas e defensivas, todas disparadas com energia e ira, os 5 principais dos poderosos guerreiros em carros dos Pandavas, que tinham estado lutando vigorosamente em batalha. Estimulado pela fúria, ele massacrou naquela batalha inúmeros elefantes e corcéis. E aquele touro entre os homens, ó monarca, derrubando muitos guerreiros em carros de seus carros, e cavaleiros de seus cavalos, e multidões de soldados de infantaria, e guerreiros em elefantes das costas dos animais que eles montavam, infligiu terror no inimigo. E os guerreiros Pandava todos avançaram juntos sobre Bhishma sozinho, sobre aquele poderoso guerreiro em carro, lutando em batalha com grande energia, como os Asuras avançando juntos sobre ele com raio na mão. Disparando para todos os lados suas setas afiadas, cujo toque parecia aquele do raio de Indra, ele parecia para o inimigo ter convocado um aspecto terrível. Enquanto lutando naquela batalha, seu arco grande, parecendo aquele do próprio Sakra, parecia estar sempre esticado a um círculo. Contemplando aqueles feitos em batalha, teus filhos, ó monarca, cheios de grande admiração, adoraram o avô. Os partas lançaram seus olhos, com corações tristes, no teu pai heróico lutando em batalha, como os celestiais no Asura Viprashit nos tempos antigos. Eles não podiam resistir àquele guerreiro que então parecia o próprio destruidor com boca escancarada. Naquela batalha no 10º dia, Bhishma, com suas flechas afiadas, consumiu a divisão de Sikandin como um incêndio consumindo uma floresta. Ele parecendo uma cobra zangada de veneno virulento, ou destruidor excitado pela própria morte, Sikandin perfurou com 3 flechas no centro do peito. Profundamente perfurado por elas, Bhishma viu que era Sikandin que o estava atingindo. Excitado com cólera, mas não desejoso de lutar com Sikandin, Bhishma disse rindo: tu escolhas me atacar ou não, eu nunca lutarei contigo. Tu ainda és aquele Sikandin que o Criador te fez primeiro. Isto é, tu ainda és uma mulher, embora o sexo tenha sido mudado. Ouvindo essas palavras dele, Sikandin, privado de sua razão pela fúria, e lambendo os cantos de sua boca, dirigiu-se a Bhishma naquela batalha, dizendo: eu te conheço, ó poderosamente armado, como o exterminador da linhagem Kshatriya. Eu tenho ouvido também da tua batalha com o filho de Jamadagni. Eu também ouvi muito sobre tua destreza sobre-humana. Conhecendo tua destreza, eu ainda luto contigo hoje. Para fazer o que é agradável para os Pandavas e o que é agradável para mim mesmo, ó castigador de inimigos, eu hoje lutarei contigo em batalha, ó melhor dos homens. Eu, com certeza, te matarei. Eu juro isso diante de ti pela minha fé. Ouvindo essas minhas palavras, faça aquilo que tu deves. Tu escolhas me atacar ou não, tu não escaparás de mim com vida. Ó tu que és sempre vitorioso, ó Bhishma, veja teu fim nesse mundo. Sanjaya continuou, dizendo isso, Sikandin naquela batalha perfurou Bhishma com 5 flechas retas, já o tendo perfurado com suas flechas verbais. Ouvindo aquelas palavras dele, o poderoso guerreiro em carro Arjuna, considerando Sikandin como o destruidor de Bhishma, instigou adiante, dizendo: eu lutarei atrás de ti, desbaratando o inimigo com minhas flechas.
cheio de fúria, avance contra Bhishma de destreza terrível. O poderoso Bhishma não será capaz de te afligir em batalha. Portanto, ó de braços fortes, enfrente Bhishma com vigor. Se, ó Senhor, tu retornares hoje sem matar Bhishma, tu serás, comigo mesmo, um objeto de escárnio para o mundo. Procure fazer em batalha aquilo pelo qual, ó herói, nós não possamos incorrer em escárnio nessa grande batalha. Mate o avô. Ó tu de grande força, eu te protegerei nessa batalha, detendo todos os guerreiros em carros do exército Kuru. Mate o avô. Drona, e o filho de Drona, e Kripa, e Suyoddhana, e Chitrasena, e Vikarna, e Jayadratha o soberano dos Sindhus, vinda e Anuvinda de Avante, e Sudakshina o soberano dos Kamvojas, e o bravo Bhagadatta, e o rei poderoso dos Magadas, e o filho de Somadatta, e os Rakshasas valentes que são o filho de Rishyasringa e o soberano dos Trikartas, com todos os outros grandes guerreiros em carros do exército Kuru, eu deterei sozinho como o continente resistindo às ondas do mar. De fato, eu manterei sob controle todos os poderosos guerreiros do exército Kuru reunidos e lutando conosco. Mate o avô. Capítulo 110. Bhishma jura ser morto, ou matar os Pandavas. Dhritarashtra disse. Como Sikandin, o príncipe dos Panchalas, excitado com raiva, avançou em batalha contra o avô, o filho de Ganga de alma justa e votos regulados. Quais poderosos guerreiros em carros do exército Pandava, com armas erguidas, desejosos de vitória, e se esforçando com energia, protegerão Sikandin naquela ocasião que requeria grande força? Como também Bhishma o filho de Santanu, dotado de grande energia, lutou naquele 10º dia de batalha com os Pandavas e os Sanjayas. Eu não posso suportar a ideia de Sikandin enfrentando Bhishma em batalha. De fato, quando Sikandin atacou Bhishma, o carro de Bhishma ou seu arco estava quebrado. Sanjaya disse. Enquanto lutando naquela batalha, ó touro da raça Bharata, nem o arco nem o carro de Bhishma tinham sofrido qualquer dano. Ele estava então matando o inimigo com flechas retas. Muitos milhares de poderosos guerreiros em carros pertencentes ao teu exército, como também elefantes, ó rei, e corcéis bem arreados, procederam para a batalha, com o avô na vanguarda. Em conformidade com seu voto, alto da linhagem de Kuru, Bhishma sempre vitorioso estava incessantemente empenhado em massacrar as tropas dos Partas. Os Panchalas e os Pandavas eram incapazes de resistir àquele arqueiro formidável lutando com eles e matando seus inimigos com suas flechas. Quando o 10º dia chegou, o exército hostil foi dividido em partes por Bhishma com suas flechas a centenas e milhares. O irmão mais velho de Pandu, os filhos de Pandu eram incapazes de derrotar em batalha o grande arqueiro Bhishma que parecia o próprio destruidor armado com a lança. Então, o rei, o invicto Vibatsu Dhananjaya, que era capaz de esticar o arco até com sua mão esquerda, chegou àquele local, apavorando todos os guerreiros em carros. Rugindo ruidosamente como um leão, e esticando repetidamente a corda do arco, e espalhando chuvas de flechas, Partha se movia rapidamente no campo de batalha como a própria morte. Amedrontados por aqueles rugidos dele, teus guerreiros, ó touro da raça Bharata, fugiram aterrorizados, como animais menores, ó rei, ao som do leão. Vendo o filho de Pandu coroado com vitória e afligindo dessa maneira aquela hoste, Duryodhana, ele mesmo sob a influência do terror, dirigiu-se a Bhishma e disse: Lá o filho de Pandu, ó Senhor, com corcéis brancos unidos a seu carro, e com Krishna como seu quadrigário, consome todas as minhas tropas como uma conflagração consumindo uma floresta. Veja, ó filho de Ganga, todas as tropas, massacradas pelo filho de Pandu em batalha, estão, ó o principal dos guerreiros, fugindo. De fato, como o vaqueiro castiga seu gado na floresta, assim mesmo, ó opressor de inimigos, meu exército está sendo castigado. Dividida e afugentada para todos os lados por Dhananjaya com suas flechas, o invencível Bhima também está desbaratando aquela minha hoste já dividida.
e Satyaki, e Shekitana, e os filhos gêmeos de Madri, e o valente Abhimanyu, esses também estão derrotando minhas tropas. O bravo Drishtadyumna, e o Rakshasa Ghatotkasha também, estão vigorosamente dividindo e afugentando meu exército nesse combate violento. Dessas tropas que estão sendo massacradas por todos aqueles poderosos guerreiros em carros, eu não vejo qualquer outro refúgio na questão de sua resistência e luta no campo, ó Bharata, exceto tu, ó tigre entre homens, que és possuidor de destreza igual àquela dos celestiais. Portanto, receba aqueles grandes guerreiros em carros sem demora, e seja o refúgio dessas tropas afligidas. Assim endereçado por ele, ó rei, teu pai Devavrata, o filho de Santanu, refletindo por um momento e decidindo o que ele devia fazer, disse essas palavras para teu filho, confortando-o com elas. Ó Duryodhana, ouça calmamente o que eu digo, ó rei, ó tu de grande poder. Antigamente eu prometi diante de ti, que matando todo dia 10.000 kshatriyas de grande alma, eu voltaria da batalha. Eu tenho cumprido aquele voto, ó touro da raça Bharata. Ó tu de grande poder, hoje eu realizarei um grande feito. Hoje ou eu mesmo descansarei estando morto, ou eu matarei os Pandavas. Ó tigre entre homens, eu hoje me livrarei da dívida que tenho contigo, a dívida, ó rei, originada do sustento que tu me deste, por sacrificar minha vida na chefia do teu exército. Tendo dito essas palavras, ó chefe dos Bharatas, aquele guerreiro invencível, espalhando suas flechas entre os kshatriyas, atacou a hoste Pandava. E os Pandavas então, ó touro da raça Bharata, começaram a resistir ao filho de Ganga, permanecendo no meio de seu exército e excitado com cólera como uma cobra de veneno virulento. De fato, ó rei, naquele 10º dia da batalha, Bhishma, mostrando seu poder, matou, ó filho da linhagem de Kuru, centenas de milhares. E ele drenou as energias daqueles guerreiros em carros nobres e poderosos que eram os principais entre os Panchalas, como o sol sugando a umidade da terra com seus raios. Tendo matado 10.000 elefantes de grande energia e 10.000 corcéis também, ó rei, junto com seus condutores, e 200.000 dos soldados da infantaria no total, aquele melhor dos homens, Bhishma, brilhava resplandecente em batalha como um fogo sem um anel de fumaça. E ninguém entre os Pandavas era capaz de olhar para ele, que então parecia o sol brilhante permanecendo no solstício do norte. Os Pandavas, no entanto, embora afligidos em batalha por aquele grande arqueiro, ainda avançaram, acompanhados pelos poderosos guerreiros em carros dos Sanjayas, para massacrá-lo. Lutando com miríades sobre miríades em volta dele, o filho de Santanu Bhishma então parecia com rochedo de Meru coberto por todos os lados com massas de nuvens. Teus filhos, no entanto, resistiram, cercando Bhishma por todos os lados com uma grande tropa para protegê-lo. Então começou uma batalha violenta entre os Kurus e os Pandavas. Capítulo 111. Todos avançam em direção a Bhishma. Arjuna faz Dussasana se retirar. Sanjaya disse. Arjuna então, ó rei, observando a destreza de Bhishma em batalha, dirigiu-se a Sikandin dizendo: vá em direção ao avô. Tu não deves nutrir o menor medo de Bhishma hoje. Eu mesmo o derrubarei de seu carro excelente por meio de minhas flechas afiadas. Assim endereçado por Partha, Sikandin, ó touro da raça Bharata, tendo ouvido aquelas palavras, avançou no filho de Ganga. E assim Drishtadyumna também, ó rei, e o poderoso guerreiro em carro Abhimanyu, ouvindo aquelas palavras de Partha, avançaram alegremente em Bhishma. E os idosos Virata e Drupada, e Kuntiboja também, vestidos em armadura, avançaram em Bhishma na própria vista do teu filho. E Nakula, Sareva, e o rei valente Yudhishthira também, e todo o restante dos guerreiros, ó monarca, avançaram contra Bhishma. Em relação aos teus guerreiros, ó rei, que avançaram, segundo a medida de seu poder e coragem, contra aqueles poderosos guerreiros em carros reunidos do exército Pandava, ouça-me enquanto eu falo deles para ti.
Como um tigre jovem atacando um touro, Chitrasena, ó rei, avançou contra Shekitana que naquela batalha estava procedendo para alcançar Bhishma. Kritavarma, ó rei, resistiu a Drishtadyumna que tinha alcançado a presença de Bhishma e que estava se esforçando com grande vivacidade e energia naquela batalha. O filho de Somadatta, ó monarca, com grande diligência, resistiu a Bhimazena excitado com fúria e desejoso de matar Bhishma. Similarmente Vikarna, desejoso de proteger a vida de Bhishma, resistiu ao bravo Nakula que estava espalhando inúmeras flechas em volta. E assim, ó rei, Kripa o filho de Saradivati, excitado com raiva, resistiu a Saareva procedendo em direção ao carro de Bhishma. E o poderoso Durmuka avançou naquele Rakshasa de atos cruéis, isto é, o filho poderoso de Bhimazena, desejoso da morte de Bhishma. Teu filho Duryodhana ele mesmo resistiu a Satyaki procedendo para a batalha. Sudakshina o soberano dos Kamavojas, ó rei, resistiu a Abhimanyu, ó monarca, que estava indo em direção ao carro de Bhishma. E Asvatama, ó rei, excitado com raiva, resistiu aos idosos Virata e Drupada, aqueles dois castigadores de inimigos juntos. E o filho de Bharadvaja, se esforçando com vigor em batalha, resistiu ao Pandava mais velho, o rei Yudhishthira o justo, que estava desejoso da morte de Bhishma. E aquele arqueiro formidável, Dussasana, naquela batalha, resistiu a Arjuna que estava avançando com grande velocidade, com Sikandin diante dele, desejoso de se aproximar de Bhishma, ó monarca, iluminando os 10 quadrantes com suas armas brilhantes. E outros guerreiros do teu exército resistiram naquela grande batalha a outros poderosos guerreiros em carros dos Pandavas procedendo contra Bhishma. Drishtadyumna, aquele poderoso guerreiro em carro, excitado com raiva, avançou contra Bhishma somente e dirigindo-se às tropas, repetidamente disse em uma voz alta, lá, Arjuna, aquele alegrador da linhagem de Kuru, está procedendo contra Bhishma em batalha. Avancem contra o filho de Ganga. Não tenham medo. Bhishma não será capaz de atacar vocês em batalha. O próprio Vasava não pode se arriscar a lutar com Arjuna em batalha. O que dizer, portanto, de Bhishma que, embora possuidor de bravura em batalha, é fraco e velho? Ouvindo essas palavras de seu comandante, os poderosos guerreiros em carros do exército Pandava, cheios de alegria, avançaram em direção ao carro do filho de Ganga. Muitos principais dos homens, no entanto, do teu exército, receberam e resistiram alegremente àqueles heróis que iam em direção a Bhishma como uma massa impetuosa de energia viva. Aquele poderoso guerreiro em carro, Dussasana, abandonando todos os temores, avançou contra Dhananjaya, desejoso de proteger a vida de Bhishma. E assim os heróicos Pandavas também, ó rei, avançaram em batalha contra teus filhos, aqueles poderosos guerreiros em carros, posicionados em volta do carro de Bhishma. E então, ó rei, nós vimos um incidente muito extraordinário, isto é, que Partha, tendo procedido até o carro de Dussasana, não pôde avançar mais adiante. Como o continente resiste a um mar revolto, assim mesmo o teu filho Dussasana resistiu ao filho enfurecido de Pandu. Os dois eram os mais notáveis dos guerreiros em carros. Ambos, ó Bharata, eram invencíveis. Ambos, em beleza e esplendor, ó Bharata, pareciam o sol ou a lua. Ambos estavam cheios de fúria. E cada um deles desejava matar o outro. E eles enfrentaram um ao outro em batalha terrível como Maya e Sakra nos tempos passados. E Dussasana, ó rei, naquela batalha perfurou o filho de Pandu com 3 flechas e Vasudeva com 20. Então Arjuna, furioso ao ver ele da linhagem de Vrishni assim afligido, perfurou Dussasana com 100 flechas. Essas, atravessando a armadura do último, beberam seu sangue naquela batalha. Então Dussasana, cheio de ira, perfurou Partha com 5 flechas. E mais uma vez, ó chefe dos Bharatas, ele perfurou Arjuna na testa com 3 flechas afiadas.
E com aquelas flechas fincadas em sua testa, o filho de Pandu parecia belo naquela batalha, como Meru, ó o rei, com seus topos altos. Aquele grande arqueiro, Partha, então profundamente perfurado dessa maneira por teu filho manejando o arco, parecia resplandecente naquela batalha como uma quinçuca florescente. O filho de Pandu então, excitado com raiva, afligiu Dussasana como o Raul inflamado com fúria no 15º dia da quinzena iluminada afligindo a lua cheia. Assim afligido por aquele guerreiro poderoso, teu filho, ó o rei, perfurou Partha naquela batalha com muitas flechas, afiadas em pedra, e aladas com as penas da ave canca. Então Partha, cortando o arco de Dussasana e rachando seu carro com 3 flechas, disparou nele muitas flechas ardentes parecendo os dardos da morte. Teu filho, no entanto, cortou todas aquelas flechas de Partha se esforçando com vigor antes que elas pudessem alcançá-lo. Tudo isso parecia muito admirável. Então teu filho perfurou Partha com muitas flechas de corte excelente. Então Partha, excitado com raiva naquela batalha, colocou na corda de seu arco diversas flechas afiadas em pedra e providas de asas de ouro e mirando-as, disparou-as todas em seu inimigo. Essas, ó o rei, penetraram no corpo daquele guerreiro de grande alma, como cisnes, ó o monarca, mergulhando em um lago. Assim afligido pelo filho de grande alma de Pandu, teu filho evitando Partha procedeu rapidamente para o carro de Bhishma. De fato, Bhishma então se tornou uma ilha para ele que estava assim afundando em águas insondáveis. Recuperando a consciência então, teu filho, ó monarca, dotado de heroísmo e destreza, mais uma vez começou a resistir a Partha com setas afiadas, como por andar resistindo ao Asura Vritra. De forma enorme, teu filho começou a perfurar Arjuna, mas o último mal estava perturbado em tudo isso. Capítulo 112. Batalha feroz em volta de Bhishma. Pandava se aproximando lentamente. Sanjaya disse: o arqueiro poderoso Alanvusha, o filho de Rishyasringa, naquela batalha, resistiu a Satyaki vestido em armadura e procedendo em direção a Bhishma. Ele da linhagem de Madhu, no entanto, ó o rei, cheio de cólera, perfurou o Rakshasa com 9 setas, sorrindo naquele momento, ó o Bharata. E assim o Rakshasa também, ó o rei, estimulado pela raiva, afligiu ele da linhagem de Madhu, isto é, aquele touro da raça de Sine, com 9 setas. Então o neto de Sine, aquele matador de heróis hostis, da linhagem de Madhu, excitado com raiva, disparou naquela batalha uma profusão de setas no Rakshasa. Então aquele Rakshasa de braços fortes perfurou Satyaki, de bravura incapaz de ser frustrada, com muitas setas afiadas, e proferiu um grito alto. Então ele da linhagem de Madhu, dotado de grande energia, embora profundamente perfurado pelo Rakshasa naquela batalha, contudo, confiando em sua destreza, riu de seus ferimentos e proferiu rugidos altos. Então Bhagavata, excitado com raiva, afligiu ele da linhagem de Madhu naquela batalha com muitas flechas afiadas como um condutor perfurando um elefante enorme com um gancho. Então aquele principal dos guerreiros em carros, o neto de Sine, abandonando o Rakshasa em batalha, disparou muitas flechas retas no soberano dos Pragjyotishas. O soberano dos Pragjyotishas então, com uma seta de cabeça larga muito afiada, mostrando grande agilidade de mão, cortou o arco grande de Satyaki. Então aquele matador de heróis hostis, enfurecido e pegando outro arco de ímpeto maior, perfurou Bhagavata naquela batalha com muitas setas afiadas. Aquele arqueiro poderoso, Bhagavata, então profundamente perfurado, começou a lamber os cantos de sua boca. E ele então arremessou em seu inimigo, naquela batalha aterradora, um dardo resistente, feito totalmente de ferro, enfeitado com ouro e pedras de lápis lazuli, e ameaçador como a vara do próprio Yama. Arremessado com a força do braço de Bhagavata e correndo em direção a ele impetuosamente, Satyaki, ó o rei, cortou aquele dardo em 2 por meio de suas flechas.
Nisso aquele dardo caiu de repente, como um grande meteoro desprovido de seu esplendor. Vendo o dardo frustrado, teu filho Duryodhana, ó monarca, cercou ele da linhagem de Madhu com um grande número de carros. E vendo aquele poderoso guerreiro em carro entre os Vrishnis cercado dessa maneira, Duryodhana, dirigindo-se irritado a todos os seus irmãos, disse: tomem tais medidas, ó Kauravas, para que Satyaki não possa, nessa batalha, escapar de vocês e desta grande divisão de carros, com vida. Se ele estiver morto, a vasta hoste dos Pandavas poderá ser considerada morta também. Aceitando as palavras de Duryodhana com a resposta assim seja, aqueles poderosos guerreiros em carros lutaram com o neto de Sini na visão de Bhishma. O poderoso soberano dos Kamvojas, naquela batalha, resistiu a Abhimanyu que estava procedendo contra Bhishma. O filho de Arjuna, tendo perfurado o rei com muitas flechas retas, mais uma vez perfurou aquele monarca, ó monarca, com 64 flechas. Sudakshina, no entanto, desejoso da vida de Bhishma, perfurou Abhimanyu naquela batalha com 5 setas e seu quadrigário com 9. E a batalha que ocorreu lá, por causa do encontro daqueles dois guerreiros, foi violenta ao extremo. Aquele opressor de inimigos Sikandin, então avançou no filho de Ganga. Os idosos Virata e Drupada, aqueles poderosos guerreiros em carros, ambos excitados com raiva, avançaram para lutar com Bhishma, resistindo à grande hoste dos Kauravas conforme eles prosseguiam. Aquele melhor dos guerreiros em carros, Asvatama, enraivecido, enfrentou ambos aqueles guerreiros. Então começou uma batalha, ó Bharata, entre ele e eles. Virata então, ó castigador de inimigos, atingiu, com flechas de cabeça larga, aquele arqueiro poderoso e ornamento de batalha, o filho de Drona, quando o último avançou contra eles. E Drupada também o perfurou com 3 flechas afiadas. Então o filho do preceptor, Asvatama, se aproximando daqueles guerreiros poderosos que o atacavam dessa maneira, isto é, os bravos Virata e Drupada, ambos procedendo em direção a Bhishma, perfurou ambos com muitas flechas. Foi extraordinária a conduta que nós então vimos daqueles dois velhos guerreiros, visto que eles detiveram todas aquelas flechas ardentes disparadas pelo filho de Drona. Como um elefante enfurecido na floresta avançando contra um companheiro enfurecido, Kripa, o filho de Saradivati, procedeu contra Saareva que estava avançando sobre Bhishma. E Kripa, bravo em batalha, rapidamente atingiu aquele poderoso guerreiro em carro, o filho de Madri, com 70 flechas enfeitadas com ouro. O filho de Madri, no entanto, cortou o arco de Kripa em 2 por meio de suas flechas. E cortando seu arco, Sahadeva então perfurou Kripa com 9 setas. Pegando então, naquela batalha, outro arco capaz de resistir a uma grande tensão, Kripa excitado com raiva e desejoso da vida de Bhishma, alegremente atingiu o filho de Madri naquela batalha com 10 flechas. E assim o filho de Pandu, em retorno, desejoso da morte de Bhishma, excitado com raiva, atingiu o colérico Kripa no peito com muitas flechas. E então ocorreu lá um combate terrível e violento. Aquele opressor de inimigos, Vikarna, desejoso de salvar o avô Bhishma, excitado com raiva naquela batalha, perfurou Nakula com 60 setas. Nakula também, profundamente perfurado por teu filho inteligente, acertou Vikarna em retorno com 77 flechas. Lá aqueles dois tigres entre homens, aqueles dois castigadores de inimigos, aqueles dois heróis, atacaram um ao outro por causa de Bhishma, como dois touros em um aprisco. Teu filho Durmuka, dotado de grande destreza, procedeu, por Bhishma, contra Ghatotkasha, avançando para a batalha e massacrando o teu exército conforme se aproximava. O filho de Idinva, no entanto, ó rei, excitado com raiva, atingiu Durmuka, aquele castigador de inimigos, no peito uma flecha reta. O heróico Durmuka então, gritando alegremente, perfurou o filho de Bhimazena no campo de batalha com 60 flechas de pontas afiadas.
Aquele poderoso guerreiro em carro, o filho de Rítica, resistiu a Drishtadyumna, aquele principal dos guerreiros em carros, que estava avançando para a batalha pelo desejo da morte de Bhishma. O filho de Prishata, no entanto, tendo perfurado Kritavarman com 5 flechas feitas totalmente de ferro, mais uma vez o atingiu rapidamente no centro do peito com 50 flechas. E similarmente, ó rei, o filho de Prishata atingiu Kritavarman com 9 flechas afiadas e brilhantes, e aladas com as penas da ave Kanka. Enfrentando um ao outro com grande vigor, o combate que teve lugar entre eles por causa de Bhishma foi tão violento quanto aquele entre Vritra e Vasava. Contra Bhimazena, que estava avançando sobre o poderoso Bhishma, procedeu Borisravas com grande velocidade, dizendo: espere, espere, e o filho de Somadatta atingiu Bhima no centro do peito com uma flecha de corte excelente e asas douradas naquela batalha. E o bravo Bhimazena, com aquela seta em seu peito, parecia belo, ó o melhor dos reis, como a montanha Krausha nos tempos passados, com o dardo de Skanda. E aqueles 2 touros entre homens, enfurecidos em batalha, dispararam um no outro flechas brilhantemente polidas por seus forjadores e dotadas da refulgência do sol. Bhima, ansiando pela morte de Bhishma, lutou com o filho poderoso de Somadatta, e o último, desejoso da vitória de Bhishma, lutou com o primeiro, ambos cuidadosamente procurando neutralizar os feitos um do outro. O filho de Bharadvaja resistiu a Yudhishthira, o filho de Kunti, que, acompanhado por uma grande tropa, estava indo em direção a Bhishma. Ouvindo o estrépito do carro de Drona, ó rei, que parecia o ribombar das nuvens, os Prabhadrakas, ó majestade, começaram a tremer. Aquela grande tropa do filho de Pandu, resistida por Drona em batalha, se esforçando vigorosamente, não pôde avançar nem um passo. Teu filho Chitrasena, ó rei, resistiu a Shekitana de aparência colérica, que estava se esforçando vigorosamente para se aproximar de Bhishma. Possuidor de grande coragem e grande agilidade de mão, aquele poderoso guerreiro em carro, por causa de Bhishma, lutou com Shekitana, ó Bharata, de acordo com o máximo de suas forças. E Shekitana também lutou com Chitrasena com o máximo de seu poder. E a batalha que ocorreu lá por consequência do encontro daqueles 2 guerreiros foi muito violenta. Com relação a Arjuna, embora ele fosse resistido por todos os meios, ó Bharata, ele ainda obrigou teu filho a retroceder e então oprimiu tuas tropas. Dussasana, no entanto, a máxima extensão de seu poder, começou a resistir a Partha, desejando, ó Bharata, proteger Bhishma. O exército do teu filho, ó Bharata, sofrendo tal massacre, começou a ser agitado aqui e ali por muitos dos principais guerreiros em carros dos Pandavas. Capítulo 113. Drona nota presságios. Manda seu filho para a batalha. Sanjaya disse: o heróico Drona, aquele arqueiro formidável dotado da bravura de um elefante enfurecido, aquele principal dos homens possuidor de grande poder, pegando seu grande arco que era capaz de deter até um elefante enfurecido, e vibrando-o em suas mãos, estava empenhado em afligir as tropas Pandava, tendo entrado em seu meio. Aquele guerreiro valente conhecedor de todos os presságios, observando os presságios por toda parte, dirigiu-se a seu filho que também estava oprimindo as tropas hostis e disse essas palavras: hoje é aquele dia, ó filho, no qual o poderoso Partha, desejoso de matar Bhishma em batalha, se esforçará com todo o seu poder. Minhas flechas estão saindo da aljava, por iniciativa própria. Meu arco parece bocejar. Minha arma parece relutante em obedecer meus comandos, e meu coração também está triste. Animais e aves estão proferindo gritos medonhos e incessantes. Urubus parecem desaparecer abaixo dos pés das tropas Bharata. O próprio sol parece ter perdido cor. Os quadrantes estão todos em chamas. A terra parece gritar, inspirar temor, e tremer em todos os lugares. Cancas, e urubus, e grous estão gritando frequentemente.
Chacais estão proferindo gritos ferozes e inauspiciosos, pressagiando grande perigo. Meteoros grandes parecem cair do centro do disco solar. A constelação chamada Pariga, com uma forma sem tronco, aparece em volta do Sol. Os discos solares e lunares se tornaram terríveis, pressagiando grande perigo para kshatriyas acerca da mutilação de seus corpos. Os ídolos do rei Kuru em seus templos tremem e riem, dançam e choram. A lua ilustre se ergue com seus cornos para baixo. Os corpos dos reis pertencentes ao exército Kuru todos parecem estar pálidos, e embora vestidos em armadura, estão desprovidos de esplendor. O alto clangor de Panchajanya e a vibração do Gandiva são ouvidos por todos os lados de ambos os exércitos. Sem dúvida, Arjuna, confiando em suas armas formidáveis e evitando outros guerreiros, avançará sobre o avô. Os poros do meu corpo estão se contraindo, e meu coração também está deprimido, pensando, ó poderosamente armado, no combate entre Bhishma e Arjuna. Mantendo em sua frente o príncipe Panchala de alma pecaminosa e familiarizado com fraude, Partha está procedendo em direção a Bhishma para lutar. Bhishma disse antes que não mataria Sikandin. Pelo Criador ele foi feito mulher, embora por acaso ele posteriormente se tornou uma pessoa masculina. Aquele poderoso filho de Arjunasena é também um presságio inauspicioso por si mesmo. O filho daquele que vai para o oceano Ganga não atacará aquela pessoa de natureza inauspiciosa. Pensando nisso, isto é, que Arjuna, cheio de raiva, está prestes a se lançar sobre o idoso avô Kuru, meu coração está muito deprimido. A ira de Yudhishthira, um combate entre Bhishma e Arjuna em batalha, e um esforço como esse do disparo de armas por mim mesmo, esses três estão certamente repletos de grande mal para as criaturas. Arjuna é dotado de grande energia. Ele é poderoso, bravo, educado em armas, e possuidor de heroísmo que é muito ativo. Capaz de atirar suas flechas a uma grande distância e de dispará-las com força, ele é, além disso, conhecedor de presságios. Dotado de grande poder e inteligência, e acima de fadiga, aquele principal dos guerreiros não pode ser derrotado pelos próprios deuses com Vasava em sua chefia. O filho de Pandu possui armas terríveis e é sempre vitorioso em batalha. Evitando seu caminho, vá lutar pela vitória de Bhishma, alto de votos rígidos. Hoje nessa batalha terrível tu verás uma grande carnificina. As cotas de malha belas e caras, enfeitadas com ouro, de bravos guerreiros serão perfuradas por flechas retas. E os topos de estandartes, e dardos farpados, e arcos, e lanças brilhantes de ponta afiada, e dardos brilhantes com ouro, e os estandartes nas costas de elefantes, serão todos cortados por Kiriti em cólera. Ó filho, esse não é um momento no qual dependentes devem cuidar de suas vidas. Vá combater, mantendo o céu diante de ti, e por fama e vitória. Lá, Arjuna de estandarte de macaco cruza em seu carro o rio da batalha, que é terrível e incapaz de ser facilmente cruzado, e que tem carros, elefantes, e corcéis, como seus redemoinhos. Respeito pelos brahmanas, autocontrole, generosidade, ascetismo, e conduta nobre, são vistos somente em Yudhishthira, que tem como seus irmãos Dhananjaya, e o poderoso Bhimazena, e os filhos gêmeos de Madri com Pandu, e que tem Vasudeva da linhagem de Vrishni como seu protetor. Aira, nascida da aflição, daquele Yudhishthira cujo corpo foi purificado pelas chamas da penitência, direcionada ao filho de alma perversa de Dhritarashtra, está consumindo a hoste Bharata. Lá vem Partha, tendo Vasudeva como seu protetor, reprimindo, conforme se aproxima, todo esse exército da Dhritarashtra. Veja, Kiriti está agitando essa hoste como uma grande baleia agitando um mar vasto cristado com ondas. Ouça com muita atenção, gritos de angústia e dor são ouvidos na vanguarda do exército. Vá, enfrente o herdeiro do rei Panchala. Quanto a mim mesmo, eu procederei contra Yudhishthira. O centro da formação de combate muito forte do rei Yudhishthira é de acesso difícil.
Inacessível como o interior do oceano, ele é protegido por todos os lados por Atiratas. Satyaki, e Abhimanyu e Drishtadyumna, e Vrikudara, e os gêmeos, esses mesmos estão protegendo aqueles soberanos de homens, o rei Yudhishthira. Escuro como o irmão mais novo de Indra, e de pé como uma sala alta, veja Abhimanyu avançando na dianteira da hoste Pandava, como um segundo Palguna. Pegue tuas armas poderosas, e com teu arco grande na mão proceda contra o filho nobre de Prishata Sikandin, e contra Vrikudara. Quem não desejaria que seu filho querido vivesse por muitos anos? Mantendo os deveres de um kshatriya, no entanto, diante de mim, eu estou te encarregando para essa tarefa. Assim Bhishma também, em batalha, está consumindo a hoste imensa dos Pandavas. Ó filho, ele é, em batalha, igual a Yama ou ao próprio Varuna.